Fala aí, pessoal, eu sou o Eric Daldegan. E eu sou o Felipe Guimarães. E esse é mais um episódio do Pode Vir Crente, que eu estou empreendendo. Filipão, mais um episódio indo ao ar. E em especial, cara, essa série maravilhosa, aproveitando o mês de maio, o mês das mães. Nosso último episódio dessa série maravilhosa. Nosso último episódio. De mães incríveis. E hoje a gente vai receber mais uma mãe incrível aqui. Que já veio aqui. Já é de casa, já é de casa. Hoje ela deixou o marido em casa. Porque o assunto é mãe. É isso aí. Hoje é só ela. Hoje é só ela. É isso aí. E aí, com quem nós estamos? Hoje nós vamos receber aqui a queridíssima nossa irmã em Cristo, Aline Paulucci. Seja muito bem-vinda. Olha ela aí de novo, gente. E qual é o tema de hoje? Por que ela está aqui? Hoje é um tema muito especial. É, muito especial. Mas lembrando que a gente já falou no episódio aí, se você chegou aqui, caiu de paraquedas aqui, mas o que eles estão falando? É episódio com mãe. Nós estamos no Mês das Mães. No Mês das Mães. E é uma série chamada Maternidade com Propósito. Nós já trouxemos aqui mãe do lar, mãe que perdeu um filho, mãe empreendedora e hoje mãe de um filho atípico. Sim. E ela é mãe empreendedora também. Não, total, vamos né? falar muito sobre empreendedorismo. Vamos falar também, mas o foco aqui também tem muito a ver com você. Se você não assistiu o episódio dela aqui com o Ivan, procura aí. É verdade, episódio incrível. Foi sensacional, foi incrível. Ela explicando como que surgiu a ideia do Legacy School, como que surgiu a ideia de empreender. Inclusive, ela é advogada de formação. Inclusive está conectado, tudo isso está conectado. O tema de hoje está conectado com o que ela empreendeu. Exatamente. De onde surgiu a ideia, né? Porque qual a dor que você tinha por ter um filho atípico, e aí veio a ideia da escola, enfim, tudo isso a gente vai falar aqui novamente. Se você não viu o episódio, mas a gente vai dar uma floreada sobre isso. É isso aí. Assistam. É isso aí, muito bom. E aí? Hoje a gente não precisa começar. Não precisa começar como a gente começa, né? A Aline, né? Porque a gente já conhece. A gente já conhece. Já. Mas e aí, como mãe, vamos já chegar chegando. Uhum. Né? Como foi você descobriu o Apolo, né? Pra quem não sabe, o Apolo tem 12 anos. Mas eu queria perguntar antes de perguntar do Apolo especificamente, eu queria perguntar uma coisa que é uma curiosidade realmente. Pode ser uma coisa boba, uma coisa até. Não sei nem se eu posso perguntar. A gente tá falando que é mãe atípico, mas a gente tá falando de que tipo de. Como é que é isso? Porque assim, eu sou bem leigo nessa área. A gente conhece o Apolo, né? Um amorzinho. Lindo. A gente sabe que... porque a gente chama muito assim, tem pessoas que chamam de crianças especiais, tem outro nome também. Superdotados. Também. Como é que é essa coisa como é que se fala? Nomenclatura. Nomenclatura, rótulo, como é que é isso? Isso, boa. Porque até pra quem tá ouvindo e não vive essa realidade, pra gente entender do que a gente tá falando de fato. Uhum. Eu queria ouvir isso de você. Hoje acaba que nós utilizamos realmente essa questão do atípico, né? Então, típico e atípico. Uhum. Porque também essa nomenclatura de especial não é legal também. Não é legal. Não soa também, bem, né? É muito complicado. E acabou se usando a questão do atípico mesmo. Oficialmente hoje é dessa forma que se trata. Legal. Sim. E aí você tem os neurotípicos e os neuroatípicos. Caramba! Né? Porque são todos transtornos, né? De parte, sim. Isso. E aí fica mais fácil, né? De você falar... Pra entender como é essa criança, né? Isso. Como é que você falou? Neurotípico ou neuroatípico. Atípico. Porque são transtornos de neurológicos. Neurológicos, né? E a gente usa realmente essa nomenclatura para ficar mais fácil e não ter essa questão do especial. Do especial. O filho é especial. Especial pra gente mesmo, né? Não, com certeza. Com certeza. Todos eles, né? Mas aí a gente acaba usando essa nomenclatura. Entendi. Maravilha. E aí? O assunto, assim, é delicado, mas é um assunto leve.
Sim. Aqui é para ser leve, é para gente trazer luz a pessoas, a mães que de repente têm filhos atípicos e como é que empreende, como é que é a questão do filho, como é que total. Como é que eu vou falar? Na verdade, a ideia é trazer, assim, para as mães... Equilíbrio, né? Como é que equilibra tudo isso? A gente estava aqui no outro episódio falando sobre o equilíbrio e sobre como equilibrar, né? Porque, na verdade, no final não se equilibra nada. É verdade. Ela usou uma palavra que eu gostei, se equaliza, né? Equaliza é bom. Mas eu acho que tem duas coisas que a gente pode trazer aqui. Uma é trazer luz sobre o tema, como eu, leigo aqui, já comecei fazendo. E outro é, até ouvindo de você que já vive isso, hoje... Quantos anos tem o Apolo? 12, né? 12. Que você falou? Acabou de fazer. Acabou de fazer 12 anos. 12 anos se passaram. Mas como é que foi isso lá atrás? Porque como mãe, e aí até para quem está ouvindo, né? Tem uma perguntinha aqui sobre isso. Eu não sei se quando, né, durante a gestação você já tem algum diagnóstico com relação a isso ou é depois que nasce? Por que só depois que nasce. Por que eu estou perguntando isso? Porque quando você é mãe, você tem toda uma expectativa, você tem toda uma, né, você sonha com a criança. E aí quando nasce, e aí, o que muda? Então isso é algo que, assim, você descobre algo... Eu queria ouvir de você como é que foi isso. Eu vou formular essa pergunta. Tem uma pergunta... Tem uma pergunta direta? Tem. Como é que foi para você compreender e acolher o diagnóstico do seu filho e à luz da sua fé? Boa. Né? Pergunta, né? Não é simples, não. Não. Não, porque isso foi uma história de transformação. Foi, exatamente. Porque a gente sabe, a gente já ouviu essa história, mas tem gente que caiu aqui de paraquedas e não sabe a história. Muito bom, muito bom. Assim, o Apolo foi diagnosticado com 4 anos, né? 4 para 5 anos. Nesse decorrer, aconteceram muitos episódios, assim, a gente já estava... E por que chegou, né? Não, a gente não consegue identificar... não é um diagnóstico que... porque, assim, na verdade, são, como a gente falou, são transtornos, né? Neurológicos. Que são... o diagnóstico, ele é muito... É multidisciplinar, né? Exatamente. Dificilmente o médico vai dar um diagnóstico Você não tem um exame clínico. Porque assim, né? Você não tem físico, né? Exatamente. Você não tem um exame de sangue, você não tem um exame de imagem, né? Para detectar. E eu comecei a reparar algumas coisas em que eu comecei a achar estranho aquilo. Que eu sempre fui uma mãe muito... Eu confesso que eu sempre fui muito rígida, né? A gente acaba por repetir alguns padrões. Sim. E eu tive uma educação muito assim. E sempre fui uma mãe muito rígida. E acaba que ele não fazia aquilo que geralmente eu pedia. E às vezes ainda fazia ao contrário. E eu começava a achar que aquilo ali não era normal. Mas ele falava? Sempre falou? Falava. No tempo certo. Porque aí a gente entra, né, dentro do... É um espectro. Um espectro, exatamente. E aí você tem níveis, você tem né, nuances, né? A gente costuma falar que é uma onda, né? Então você joga a pedra ali no lago, né? Sim. E ele vai criando, né? Sim. Aquelas ondas. E aí cada criança, e ainda que estejam no mesmo nível, né? Nenhuma criança é igual a outra. Exato. E, enfim, o do Apolo ele é nível 1 de suporte, né? E hoje também descobrimos a questão da altas habilidades. E por isso ele, né, falava, ele fazia tudo assim, normal, né? Digamos assim. Não parou nada diferente. Uma criança típica, exatamente. Começou a falar no tempo certo ali, um ano. Assim, teve um pequeno atraso, porque realmente até 1 ano e 7 meses que ele começou a falar. Já a minha filha, aí quando a gente compara, né, ainda se tratando de mulher, né, com 1 aninho já falava mamãe, papai, né, e ele não... Mas até então você não tinha detectado nada. Não, porque falar com 1 ano e 7 meses, ainda estava dentro de uma normalidade, né, do tempo. E depois ele começou a falar, e depois começou a falar, falava super bem. Ele realmente não tem problema de fala, né, não tem nenhum atraso cognitivo. E o que foi que a gente começou a reparar? Ele começou... existiam algumas coisas, como ele tem ainda até hoje, né? Problemas com roupa, com etiqueta, com texturas.
Então, depois que as coisas passam, né? Você tem um diagnóstico, você vai lembrar. Quantas vezes, né? Nessa época, morávamos em Copacabana e a gente ia muito pra praia. E quando a gente voltava da praia, era... um caos. Um caos. Ele voltava gritando, chorando, mas ele gritava. E não aceitava botar o chinelo. Então ele só ia, e às vezes o que a gente acha? Que é manha, que é birra da criança. E eu não cedia as birras. Era mais rígida, eu era rígida. Eu não cedia as birras dele. E falava, não, você vai colocar o chinelo. E o garoto vinha gritando, vinha berrando. Era um sofrimento que às vezes, tinha hora que a gente falava assim, não quero ir à praia. Não vou ir à praia. Porque a gente sabia que ia passar por esse processo. Sim. E a gente e até sem saber muito, né? Não entendia. E ele preferia ir descalço. Eu falava assim, tudo bem. Nós falávamos, tudo bem, então vai descalço. Né? Se não quer ir, então, mas você tem que ir. Né? Tem que ir. Tem que voltar para casa. A gente tem que voltar para casa. Então, pode ir descalço mesmo. Mas imagina, né? A criança ir andando descalço na rua, uma criança de 3, né? De 3 aninhos, então era complicado. Mas aí... eu não queria ceder. Ele também, tadinho, não sabia nem o que estava acontecendo. Né? Eu não sabia o que estava acontecendo. Com as questões dele. Exatamente. Mas até aí tu não suspeitava de nada. Não suspeitava de nada. Qual foi, assim que deu aquele start, assim, cara, tem alguma coisa aí. Quando foi, você lembra? Quando ele começou na escola, nas escolas, né? Nós mudamos, né? Acabou, né? Dentro da nossa história, nós mudamos de Copacabana para São João de Meriti. E nessa mudança, e aí foi pior, né? Porque a mudança para ele é difícil. É verdade. E essa mudança foi, assim... desastrosa. Porque é uma mudança de escola, de ambiente, de bairro, de casa, de tudo. E ele começou... muita informação, né? Exatamente. E todas essas coisas, assim, que eram pequenas, começaram a ficar muito grandes. E nas escolas ele começou a ficar completamente... A escola, ela é um ambiente muito hostil para essas crianças, né? Muito. Porque eles têm que lidar com tudo aquilo que é desafiador para eles, eles têm que lidar com tudo aquilo ao mesmo tempo. Barulho, gente, né? O aprender, o ficar dentro da sala, é muita coisa. Muita coisa para eles lidarem. E aí, na escola começou a acontecer. Ele passou por uma escola, que foi a escola que a gente fala em que ele teve maus tratos, né? E tal. E até a menina chegou e falou pra mim. Ela falou assim, olha, eu preciso falar com você. Não como uma pessoa que trabalha aqui na escola. Eu tô falando como mãe. Leva o seu filho no médico. Ela te recomendou isso. Mas então você não tava... Mas eu achava aquilo... Mas gente... Só que quando ela falou isso na hora, eu falei... Ela tá vendo alguma coisa. Porque, de fato, eu deixava o Apolo na escola, dava 20 minutos e me ligavam. Vem buscar ele. E eles usavam o termo assim, porque ele está daquele jeito. E ele não era essa criança dentro de casa. Ele sempre foi uma criança que obedecia, que fazia, né? Até por conta dessa criação que eu tinha, né? Foi muito engraçado até outro dia, abrindo um parênteses, porque a gente brincando, conversando em casa, e eu falei uma coisa de psicologia positiva, enfim. E ele perguntou pra mim, o que é isso, mãe? Aí eu expliquei pra ele, eu falei assim, olha, a mamãe não concorda muito. Não foi assim que eu te criei, né? Criei vocês aí. E falei pra ele o que era. Aí ele falou, mãe, realmente isso daí não é com você não, essa psicologia. Foi muito engraçado. Ele falou assim, eu só conheço 3 tipos de psicologia, mãe. Eu falei, qual que é, meu filho? Ele falou assim, o chinelo, o 1, 2, 3 e o castigo. Muito bom. Maravilhoso, sincero demais, maravilhoso. Exatamente. E foi 1, 2, 3 e 1, 2, 3. 1, 2, 3. Isso aí. E eles já estão fazendo, né? Então, e de fato, eles foram criados assim, né? Todos dois. Nessas 3 tipos de psicologia. E eu não conseguia entender. Quando me falavam, porque ele faz isso, ele faz aquilo, ele entra embaixo da mesa. Você nem via isso, né? Eu não via. Tinha essa experiência. Exatamente, eu não via. Então, quando elas falavam, olha, ele foi para baixo da mesa, ele levantou a mesa, ele subiu na mesa, ele jogou a cadeira pro alto, ele fez... Gente, essa criança não é meu filho.
E eu não consegui entender. Eu falei, mas não é possível. Não, porque ele fez. Gente, eu não conheço essa criança, né? E aí tem a outra parte ruim. Porque ninguém tá dentro da sua casa. E quando olham essa reação dessa criança, caramba, a primeira coisa que vem é o quê? Essa criança não tem limite em casa. Sim. Caramba, é verdade. Né? Aí você já começa sendo julgado. E eu ficava... Pra você, logo você, né? Exatamente. Não, e lá em casa não. Lá em casa exatamente. Lá Era esse o meu sentimento. Gente, eu não sei o que fazer. Porque, né, eu uso chinelo, uso 1, 2, 3, eu uso castigo. E eu não sei que criança é essa que estão falando. E parecia que você é a mãe maluca. Que, na verdade, assim, é a mãe que não enxerga quem é o seu filho. Entendi. E ele tinha uns 3, 4 anos, você falou, certo? Isso. E eu não sei se criança com essa idade já tem algum tipo de fala, diálogo com o pai sobre esse tema. Não sobre esse tema específico, mas tipo, contar alguma coisa da escola. Do tipo, você poder perguntar, o que aconteceu lá? A criança não fala nada. Não fala. Já é difícil, né? Você pergunta assim, como é que foi o dia? Foi bom, legal. Foi legal. Né? Imagina. É verdade, eu mando mensagem, meu filho tem 11 anos. Filho, e aí, tá tudo bem? Sim. Sim. Eu falei, então tá, né? Então imagina, né, nessa época. Então, não tinha muita informação. Não tinha. E aí deu aquele start, assim, pô, tem alguma coisa aí. Exatamente. Vou levar no médico. Então foi... Até aí você levou no médico, como é que foi essa questão? Aí, na verdade... É outra novela, né? Porque eu troquei de escola, aí ele foi para uma outra escola, e na primeira semana, foi até engraçado porque foi a primeira semana que ele estava nessa escola, e foi até uma escola em que eu estudei, e ele pegou e falou, teve um passeio. Ele foi no primeiro dia na escola e já entrou no meio do ano, né, nessa escola. Aí teve um passeio, estudou, no dia seguinte teve o passeio. Só que no dia anterior, nesse primeiro dia que ele tinha ido, teve uma coisa de plantar lá e uma atividade, e ele fez, ok. Aí no segundo dia foi o passeio. Aí eu paguei pra ele ir ao passeio, ele foi no passeio. Quando voltou, ele já voltou com reclamação. Do passeio. Não, já tinha a professora tinha escrito a professora na agenda lá. Advertência, alguma coisa. Reclamação dele. E aí eu... De alguma atitude durante o passeio? Aí eu falei, não, o que aconteceu? Então, ele não quis obedecer. Caramba. Não quis obedecer às regras. Falei, meu Deus, né? Eu tinha mudado de escola, e aquela história. Você acha que é a escola, aquilo tudo. Sim. Aí, eu falei, mas o que aconteceu? Então, tinha uma atividade lá no passeio que era de plantar. E ele falou que ele não ia plantar porque ele já tinha plantado no dia anterior. E assim, ele é assim. Não, porque, eu plantei assim, ontem. Exatamente, não. Eu plantei ontem, não vou plantar hoje de novo. Não vê sentido. Ele precisa ver sentido em tudo. Caramba, que legal. E aí ele falou que ele não ia plantar. E não tem ninguém que faça ele plantar. E era essa a diferença quando eu comecei a perceber, porque você poderia falar que ia botar de castigo, você poderia falar que ia bater, ia pegar o chinelo, ia contar 1, 2, 3, mas quando era algo que ele estava muito convencido e que não fazia lógica para ele... Tem que fazer muito sentido. Exatamente, não tinha sentido, não tinha lógica, não tinha ninguém que fizesse ele obedecer aquilo ali. Então não basta só falar assim, não, você não vai fazer, né? Você precisa fazer com que ele compreenda e ache lógica. Ou aquela regra e que ache lógica. Enfim. E aí ele foi para essa escola de novo e já na primeira semana eu já comecei a ser chamada. Eu era chamada toda semana. Já virou todo rotina, mundo, né? Não, você tem que levar, você tem que ir psicólogo. Tem que levar. E aí, de fato, a primeira profissional foi psicóloga. E que agradeço muito, né? A Jaqueline, que hoje acabou que ela veio morar pra cá também, pra região. E só que assim, eu falo que foi muito, na época foi muito infeliz assim a fala dela, porque ela já tinha experiência e tal, então começam umas sessões e depois ela veio e falou assim, olha, o problema do seu filho não é comportamental, é neurológico.
E eu falo assim, tá, Como mas, assim? né? Como assim? Uhum. Porque até então se falava, né? De comportamento e birra e lá, enfim. Era o que demonstrava, né? É. E aí ela falou assim, olha, eu não sei o que é, mas eu posso te dizer, a gente precisaria de fazer. Aí tem vários testes, né, que você vai fazendo, acompanhamento muito maior. Mas aí ela falou que seria neurológico. Eu falei, mas ela falou assim, porque ele tem um atraso. Uai. Eu falei, que atraso? E quando ela falou atraso, na mesma hora, acho que tanto pra mim quanto pro Ivan, a gente já não ouviu mais nada. A gente só ficou com a palavra atraso, né? E foi aí que eu falo que foi infeliz por conta disso. Porque era uma criança que era extremamente inteligente, que falava um monte de coisa, né? Falavam coisas que ele falava pra gente. Eu lembro que nessa época ele já tava com uma obsessão assim do tal do Burj Khalifa, e ele falava, é o maior prédio do mundo, a maior construção, não sei o quê. E eu e Ivan fomos ver no Google, e falei, gente, é verdade, ele tá falando a verdade. Então ele já tinha muito hiperfoco. Já com a percepção. Exatamente. E ele falava muita coisa, e quando ela vem falar que existe um atraso, isso não fazia sentido pra gente. E aí depois eu fui entender esse atraso em que ela falava era porque, sim, era uma criança extremamente inteligente, porque, de fato, o cognitivo dele sempre foi preservado, mas na vida, no dia a dia, ele não conseguia ir ao banheiro sozinho e se limpar. Ele não conseguia fechar um botão de uma calça, ele não conseguia amarrar um sapato, ele não conseguia botar uma meia sozinho. Então, todas essas coisas, assim, né, simples, ele não conseguia fazer. E o fato de não conseguir fazer, aquilo frustra, ele não sabe lidar com a frustração, e aí aquilo desencadeia uma crise nele. Então como esse é o caminho, né? Esse é o caminho. Na verdade, ele não consegue lidar com algo, aquilo frustra. Sim. Caramba. Sim. E é engraçado porque eu tive um aluno também extremamente inteligente. E teve um dia que eu fiquei rindo sozinha, porque eu tava no fundo, assim, assistindo. E a gente teve um negócio de soletrar, né? O Spelling Bee. E de soletrar em inglês e tal. E ele tirou em primeiro lugar. Só que na hora de tirar foto, pedimos pra ele colocar o casaco. Pronto. Ele ficou quase 20 minutos tentando botar o casaco. Pra botar o fechiclé. Até que teve que alguém lá ajudar. Então, são coisas tão simples, mas que é tão difícil, né? Para algumas crianças. E o Apollo era assim. Então, muitas vezes, foram coisas que também começaram a chamar minha atenção. Quantas vezes a gente se arrumava para sair e eu botava a roupa nele. Quando eu voltava, ele já estava totalmente sem roupa. Ele arrancava tudo. E às vezes gritava, porque era alguma etiqueta que incomodava, ou a textura da determinada roupa, né? Entendi. Ele sempre teve muito problema com essa questão de textura, de roupa. Hoje, depois de muita terapia, ele consegue colocar uma meia, né? Que já é mais difícil para ele ainda consegue colocar hoje. Mas foi um caminho bem, sabe, bem árduo, de muita terapia, de muita mãe turista, né? Pra lá e pra cá, você sai de uma, entra em outra. Mas eu costumo dizer que, assim, tem muita gente... Outro dia eu conversei com uma mãe e ela falou assim, nossa, o diagnóstico pra mim foi terrível, né? Uma mãe assim, que passou por isso também. E ela falou assim, ele me aprisionou. Eu falei, pra mim foi libertador. Caramba, olha que legal. E eu sempre falo, eu sempre falei muito aberto. Eu nunca escondi, né? Nunca escondi. Meu filho nunca escondi aquilo que ele é. Sempre falei pra ele também, né? Eu falo, você é autista, você tem isso. Mas isso não limita, isso não define quem você é. O que a gente puder fazer para que você possa, né, alcançar aquilo que você quiser, a gente vai fazer. A gente tá aqui para te apoiar, né? Mas para mim foi realmente libertador, porque eu pude entender. Aí quando você recebeu isso, você assim, caramba, por isso que fazia isso, por isso Exatamente. Ia na praia e não queria botar o chinelo, aí isso foi libertador. Foi libertador e assim, eu comecei, eu brinco assim, que claro, ainda assim, até hoje,
existem regras, né, na nossa casa. Sim. Não passo a mão na cabeça dele por ele. Eu continuo sendo exigente. Essa mãe que exige, sabe? Vai sentar para comer, só vai levantar quando terminar, né? Então, coisas assim. Mas hoje, ao mesmo tempo, eu consigo entender esse lado dele. Então, se a gente vai, vamos pro shopping. Não quero, não, você vai. É a regra, né, da casa. Você vai. Porque todos nós, né, vamos e nós queremos ir. Ok. Então, hoje, assim, eu entendo o quê? Que ele tem um limite. Okay. Eu não deixo, exatamente, eu não deixo que ele... Porque se deixar, ele vai ficar realmente o dia inteiro dentro de casa, porque é o confortável para ele, é a zona de conforto dele. É o que ele prefere fazer. Então, se eu deixar ele fazer só aquilo que está confortável e o que ele mais gosta, ele vai ficar ali. E tá tudo bem, porque ele está bem assim, né? Ele está bem ali, se ele ficar dentro de casa, se ele não ficar com ninguém, se ele não vê ninguém, né? Então, o nosso papel é fazer com que ele saia dessa zona de conforto. Então, a gente força que ele vá. Só que chega um momento em que ele já não aguenta mais. E aí ele já começa a dar os sinais. Né? Ele fica irritado? Não, aí ele começa o que a gente chama de estereotipias, né? Sim. E se autorregular também. E aí ele pula, ele começa a fazer barulhos, né? Que é mexer a mão. Mexe a mão. E aí eu já vejo que ele tá num grau de agitação. O que acontece? Se aí eu forço, aí como era antigamente, quando eu não sabia. Você não conhecia os limites dele. Exatamente. Se eu forço e falar, não, vai continuar e tal. Aí ele chega num momento de crise, né? De entrar numa crise. E aí vem o grito. Ele toma medicação? Hoje não mais. Mas já tomou. Numa época em que realmente, como eu falei, na escola, eu chegava numa outra escola que me acolheu muito, né? Onde eu aprendi muito também. E agradeço a eles, né? Espaço Adoleta lá de Mesquita. E porque eles realmente, assim, sabiam muito lidar. E eu ele passava, né, o dia lá, o turno lá na escola, e falou, gente, hoje foi tudo bem, ninguém me ligou, eu estava acostumada nessa coisa de deixar ele lá e me ligar, deixar lá e me ligar. E aí eu escrevi, não, graças a Deus, foi tudo bem hoje. Aí chegava lá para buscá-lo. Aí teve um dia que me marcou porque a professora estava com uma mordida. Olha. E aí eu falei, foi tudo bem? Ela, então... Só tomei uma mordida só. Ele me mordeu, mas a gente já conversou, ele me pediu desculpa e eu ficava assim... Caramba, que sabe? Falei, porque ele nunca tinha feito isso comigo. Mas com ela, ele chegou a fazer. Sim. Né? E eles não desistiam. Né? Muito legal. Eles ficavam ali, aí conversavam. Ele conseguia compreender que ele tinha feito errado, depois ele pedia desculpa. Mas naquele momento ali de crise, ele era agressivo. E engraçado que às vezes eu falo, e tem pessoas que veem meu filho hoje e falam, gente, eu não acredito. A gente que não tem esse convívio tão próximo, assim, do dia a dia, né? Quando a gente tá com ele, a gente olha, é impossível isso acontecer. Tão doce, tão bonitinho. Tão doce, tão... mas isso tá falando lá atrás, né? Sim, sem terapia, como eu falei, tem muita família que é resistente à medicação. Nós éramos resistentes à medicação. Porque a primeira coisa que você imagina é assim, vai dopar meu filho, meu filho vai ficar... passa isso na cabeça. Eu tenho um filho autista também e, tu falou muita coisa aqui que várias lembranças aqui pra mim, várias lembranças. Da mordida, isso lá atrás. Meu filho tá com 10 anos. Então, ele vai na escola, ele escreve, só que ele não é de falar. Mas ele pede as coisas quando ele quer. Tu fala com ele dá aquelas... Quando ele quer te ouvir, ele para pra te ver, mas quando ele não quer, ele caga pra você. Entendeu? Sim. Mas ele escreve tudo. Tem a mediadora que acompanha ele, tudo certinho, mas ele toma medicação. Sim. Bem menos do que ele tomava antigamente. Porque na época que ele desregulava, tu falou da mordida, uma vez ele me mordeu. Ele tava no Campo de São Bento e ele começou a gritar, alguma coisa que ele viu, aí eu peguei ele no colo e ele me mordeu. Na mesma hora ele me mordeu, caramba, foi uma mordida, isso tem uns 3 anos. Cara, sangrou.
Aí na mesma hora ele parou. Sangrando. Na mesma hora ele parou, viu o sangue, acalmou e começou a me fazer carinho. Caraca, aquilo ali pra mim, nossa, foi um período muito ruim, cara, muito ruim. E graças a Deus... E é um período de entender essas dinâmicas. Porque assim, vocês falam... São várias terapias, cara, várias terapias. É fono, é psicólogo, TO. É TO. Caraca, o psicopedagogo, é muita coisa, cara. Porque eu ia perguntar o seguinte, como é que sai dessa posição de... Porque quem olha de fora, né, você consegue entender quando uma mãe diz o que aquela outra mãe que você falou diria, né? Aquilo me aprisionou. Então aquilo, no primeiro momento, você... Caramba, não tem como não concordar com ela no primeiro momento. Mas como é que sai dessa posição, né? Porque é uma percepção, né? É o que você falou, né? É uma percepção de liberdade versus aprisionamento. Como é que sai dessa percepção de que eu estava aprisionado? Ou nunca passou isso na tua cabeça também, né? Porque você não conhecia, não tinha um entendimento sobre isso, né? Mas como é que você enxerga essa posição do outro que está aprisionado, uma vez que para você isso foi mais libertador? Sim. Né? É difícil. É difícil até enxergar, porque eu costumo dizer que assim, eu sou muito prática. Então... Mas, quer ver, deixa eu fazer um paralelo aqui antes de você completar. A gente teve aqui, alguns episódios atrás, uma mãe em luto. Tinha perdido o filho e ela teve uma história com o filho. Ela sofreu muitos anos. Era um filho que tinha uma doença... Filha. Uma filha, né? Que tinha uma doença degenerativa, isso. Enfim. Era uma... Atípica também? Era atípica também e tinha uma doença degenerativa, não tinha muitos anos, ainda durou 6 muito anos, mais do que o médico, né, tinha previsto, enfim. E foi um tempo que não é fácil. Fácil não foi para ela. Mas em algum momento da história, eu até fiz essa pergunta para ela, ela conta que ela via o filho sofrer tanto ali que ela não queria desistir da filha, né, em nenhum momento. Mas em algum momento ela conta nas orações dela, assim, eu não aguento mais ver meu filho sofrer. Não era sobre viver ali um algo ruim para ela. Embora o cenário não seria positivo de forma alguma para ela também. Mas ela não sentia isso. Mas ela não aguentava mais ver a filha sofrer. E aí ela libera a filha dela naquele momento ali. Então, mas a gente que está de fora... É um mix de coisas que você para pra pensar, né? Você para pra pensar que a pessoa vivia aprisionada na filha, embora ela não se visse dessa forma. A gente vê, aí quem tá de fora também olha, poxa, mas você quer que tua filha vá embora, mas você não vê que o filho tá sofrendo. Então um mix, pra quem tá de fora, é difícil, é difícil você dar um critério real ali, né? Mas da mesma forma de quem tá de dentro, a percepção de que, por um lado, como a outra mãe falou, né? De se sentir aprisionado, ou, como você falou, não, cara, eu me senti mais liberta por saber. O que não te foge às responsabilidades, né? Porque você continua lidando com tudo. Sim. Como é que é isso, esse viés de, caramba, é uma prisão, é uma liberdade, é uma responsabilidade, né? Como é que é isso, assim? Até pra quem tá se sentindo, né, um tanto prisioneiro. Nesse momento, prisioneiro até, né? Talvez quem tá no começo de um diagnóstico, talvez, né? Ou até na dúvida, né? Porque eu acho que a dúvida é uma coisa terrível, né? Será que tem? Será que não tem? Será que é? E eu conheço muita gente que eu vejo que é e que a família não consegue. Nega. É porque a primeira coisa é a família, né? A família como é... Caramba. Vergonha. Assim, é um processo... Cara, eu me coloco nessa posição. Eu não sei, eu não acho que seja vergonha. Você passa por um processo de luto. Eu sempre falo isso. Aceitação, talvez, também. Uma vez eu li isso e eu falei, gente, de fato, luto. Porque o seu filho morre. Ou a expectativa... Eu falo isso. Aquele filho que você... Criou, idealizou. Porque isso não é o normal. Isso não é que é o normal, né? Isso não seria o melhor, né? De você, nenhum pai deve ficar criando expectativa para o filho. Mas a gente faz isso. Sim. A gente acaba fazendo isso. Acaba sendo natural. Né? Acaba sendo muito natural. E aí, quando você tem um diagnóstico qualquer, que seja ele, mas no meu caso do autismo, por exemplo,
esse filho realmente, então você tem que passar por essa fase do luto, porque você enterra esse filho. Toda essa criança em que você... As expectativas que você achava, né? E você passa por esse momento. Então eu passei por esse momento. Eu passei por esse momento não de não aceitar, né? Mas de me permitir chorar, sofrer por aquilo ali. Mas, como eu falei assim, da praticidade, acho que em tudo, muito assim na minha vida, teve uma hora que eu parei, opa, eu já consegui chorar, eu sofria, eu me permiti estar nesse lugar, agora tá na hora de eu começar a ver o que eu posso fazer pro meu filho. É isso mesmo. Né? Não, ele vai ser sempre autista, mas eu tenho ferramentas porque assim, o maior medo, acho que qual é o maior medo do pai, da mãe? Eu morrer, eu não estar mais aqui. Quem que vai cuidar dele? Quem, né? Se ele não for autossuficiente, se ele não puder. Isso mesmo. É o maior medo que a gente tem. Então, eu sempre botei assim na cabeça, né, para os meus filhos, que eu precisava criá-los para serem independentes, né? Para não depender nem de mim, nem do pai. Então, eu falei, a partir de agora, o que eu preciso fazer para dar essa autonomia para o meu filho? Para que ele seja independente. Para que ele consiga fazer as coisas da vida dele sozinho. A neuro falava, então é terapia, é TO, é fono, é não sei o quê. Tá. Vai. Vou tentar fazer tudo. Então, eu saía de um polo, ia pro outro, e era o dia inteiro na rua, e ainda tinha minha filha, né? Que foi uma outra coisa também difícil, o medo de estar... né, dando atenção mais para ele. É isso aí. Caramba. Né, e com ela. E teve um momento muito difícil com ela também, porque às vezes eu precisava explicar. A diferença é muito pouca, de 1 ano e 6 meses, né? 1 ano e meio. Então eu precisava explicar para ela assim, não, mas eu tô fazendo isso aqui, olha só, o seu irmão... né? Diferente. Porque ele pensa diferente, porque às vezes... E aí eu explicava, tentava explicar isso para ela. E ela entendia. E o que começou a acontecer num dado momento? Ela começou a ter comportamento de mãe com ele. Caramba. É isso mesmo. Eu tenho a menina, né? Que são gêmeos, né? E aí, às vezes, a gente sai junto, aí ele sai correndo, aí ela sai correndo atrás dele, tu tá comigo. Deixa ele correr. E quem tá mandando aqui sou eu. Deixa, tu é irmã dele. Ah, mas eu tenho que ajudar. Tu é irmã dele. Deixa que tá com o responsável aqui. Às vezes tem que dar um freio também, porque ela toma aquilo pra ela. Ah, porque eu tô com meu irmão. Eu tenho que tomar conta dele. E até responsabilidade, cara. Até hoje. É isso aí. Você tem que ter uma hora que você coloca um freio. Outro dia ele tá na academia, né? Todo bobo lá na academia, minha academia. E é perto de casa. E ele falou assim, eu posso vir sozinho hoje? Voltar sozinha? Aí eu falei assim, ai meu Deus do céu. Eu falei, então, eu vou ver. Não, deixa eu ir. E eu falei, eu vou ver. E aí eu sei que foram... uma amiga foi deixar... uma amiga foi deixar ele lá. E aí minha filha tava, ele falou assim, não, eu vou voltar sozinha. E aí ela falou assim, a mamãe não vai deixar. Você tá maluco? Querendo dar uma bronca nele. E ela brigou. E aí essa minha amiga que tinha deixado ele lá pra mim falou assim, não, a sua mãe... Ela falou, você não tá entendendo, tia? Não tá entendendo. Minha mãe não seria louca de deixar ele sozinho. E ela é muito resolvida, ela é um barato. E ela falou, sabe? E não, ela falou, não. Ela ficou desesperada. Né? Ela toma responsabilidade. Toma essa responsabilidade. E que você precisa... É uma linha bem tênue aí. Exatamente. Não, você é irmã, tem que cuidar mesmo. Mas eu sou a mãe. Exatamente. Né? Então, na escola, em cada crise que ele dava e ele gritava, ela saía da sala dela. Caramba. Ia lá. Pra poder ver como é que tá o meu irmão. O que tá acontecendo com o meu irmão. E quem me contava tudo o que aconteceu era ela. Ela pegava e falava assim, olha, hoje aconteceu isso, hoje ele deu crise, hoje ele fez, entendeu? Eu falava assim, não, filha, tudo bem, obrigada, mas, né, é bem difícil quando você tem dois. Mas
E como é que foi na escola? Porque aí você... É óbvio, né? Toda essa história, esse enredo aqui, você passou pela escola e teve maus tratos e tal, e aí teve essa escola que você falou aí que acolheu, que te ajudou. E aí veio a ideia de vocês fundarem a escola de vocês por conta dele. E aí, como é que hoje, né? Como é que foi essa transição, ele indo pra... Hoje ele estuda lá, óbvio, Sim. né? E como é que é toda essa percepção vendo sobre o teu negócio, né? Dono de escola, por conta do filho que não se adaptava em escola nenhuma. Conta um pouco sobre isso, que é interessante falar. Para quem tá vendo, para quem... Como é que foi todo esse mix aí de emoções? Eu falo assim que a gente pegou essa dor, né? E ressignificou. Eu precisava fazer alguma coisa com essa dor. Que nem eu mesma sabia, né? Não imaginava. E acabou surgindo, né, a oportunidade, como vocês já sabem. E eu falei, por quê? Por que não? Porque eu estaria ali perto, né? E a gente, né, eu sempre, enfim, pensei num modelo de educação e de, né? Falei assim, eu acho que eu posso fazer a diferença, né? Não só na vida dele, como na vida de outras crianças, de ter esse olhar, né? E realmente aí, porque nessa época, quando vocês perguntaram da fé, né? Nessa época, nada... A gente, como eu sempre falei, né? Eu tinha uma fé, mas não era o que eu vivo hoje, né? De entender. Na época vocês não eram evangélicos? Cristãos. Não éramos. Mas de nenhuma outra, sei lá, às vezes não era evangélico, mas era católico, ou não era conectado a religião nenhuma. Não. É católico, sabia, né? Não, a gente fala sabia de Deus. Católico não praticante, Deus, sabia que existia Deus. Era uma coisa de católico. Porque eu estudei minha vida inteira no colégio católico, então eu fiz catecismo, isso. Católico não praticante. Católico não vai à igreja. É o católico que não vai, que só conhece, né? Só ouviu falar, um dia fui, mas... desse jeito. Porque tem quem pratique, né? Mas enfim. Mas eu realmente não... chegou uma época ainda, eu, né, era menor e tal, eu praticava, mas depois não mais. Nem levava meus filhos. Meus filhos não foram batizados. Né? Então... Era aquela coisa, Deus estava lá, eu estava aqui, eu sabia dele, porque, né, cresci, vivi, mas não tinha nenhuma conexão naquele momento. Mas óbvio que isso foi um motivador. Para você, né? E veio que você contou, né, no outro episódio, toda a história de como surgiu. Sim. E aí surgiu a oportunidade de pegar a escola, e vocês venderam a casa e aquela coisa toda, e o Ivan aceitou, que falou que não ia aceitar. Essa história é maneira. A gente assim, nós fomos acolhidos. É verdade. E aquele acolhimento que fez a diferença. Sabe? Tu pensou assim, cara, pode ser diferente. Isso aí. Isso passou na tua cabeça? Isso pode mudar a vida do meu filho, pode ser diferente pro meu filho. Sim, porque a verdade, eu falo muito isso, assim, a gente pode não ser perfeito, né? A escola perfeita, mas uma coisa que eu prometi para Deus e para né, todos os pais que estão hoje conosco é que maus tratos isso nunca vai ter. Então, esse acolhimento, esse olhar, esse entender, esse amor é o que a gente faz. Entendeu? Então, isso que eu tive. Porque o que mais... Você tá ferido, você tá fragilizado, você tá ali nesse momento em que você acha que tá sozinho, né? E esse acolhimento faz toda a diferença, porque a trajetória ela é muito difícil e ela é muito solitária. Ela é muito solitária. E para muitas famílias, a gente sabe que muitas mães ficam sozinhas. É isso que eu ia falar. Isso tem a ver com a tal da prisão, né? Que a pessoa vê o diagnóstico como uma prisão porque às vezes a pessoa fica só, não tem apoio nenhum de nada, de lugar nenhum. De ninguém. De ninguém. O próprio companheiro, talvez. Aí a escola não acolhe. Porque também não sabe como é que lida com tudo isso. Sim. E hoje na escola, você tem muitos filhos
dentro do espectro? Muitas. Acaba virando uma escola referência até, né? Muitos mesmo. Mas Mas surgiu daí, né? Isso aí. É um propósito. Eu ia falar isso. Na verdade, tem até uma frase, não sei quem é que diz isso, que o nosso propósito tem muita intimidade com a nossa dor, né? Com a nossa dor, com o nosso bloqueio, com algo que a gente viveu e a gente... Na Bíblia tem uma frase que não é exatamente isso, mas remete a isso, que é aquela... de dentro de uma dor, você pode surgir acalento para outras pessoas, né? Tem até uma pergunta aqui, ó, sobre isso. Ó. Como a maternidade atípica transformou sua visão de propósito e missão como uma mulher cristã? Acabou de falar aí. Porque a tua dor... Assim, cara, eu preciso resolver isso. Eu ia perguntar se isso... Eu sei, a gente ouviu essa história no outro episódio, mas queria reforçar esse pedaço da história. Em algum momento desse processo, você fez isso de forma intencional, assim, não, eu vou à escola, o empreendedor, o negócio agora, por conta disso especificamente, ou seja, transformar realmente a minha dor nisso, foi intencional, foi algo que ardia dentro de você. Foi. Isso me remete... Eu sei porque eu sempre falava, né, gente, se a gente pudesse ter uma escola. Se nós pudéssemos, porque de fato, assim, como eu falei, era uma fase, né, o dia, tipo, ir para a escola era o momento mais desafiador da vida do meu filho, né? Era o dia ali. Então, o dia tem 24 horas, as horinhas que ele passava dentro da escola era o que mais desafiava. Porque em casa ele estava no conforto dele. Então, ele não tinha tantas crises, não tinha tanta coisa assim. Mas a escola, de fato, era onde ele era exposto. E não é porque... É claro que... Como eu falo, não era porque a escola é ruim ou não. Mas é claro que ele tinha... Né? A escola não tinha preparo. Ele ainda tem a necessidade muito de sair de sala. Então, se isso não é respeitado, e se a escola não entende que ele precisa sair de sala, ele vai dar problema. Sim. Né? Ele vai uma hora, ele não aguenta. Precisa entender que... Tem essa dinâmica na escola hoje? Tem. Provavelmente não só com ele, né? Não só com ele. Mas aí a escola entendeu isso. Mas é interessante você falar isso, porque aí até uma curiosidade minha. Isso é algo relativamente novo nas escolas, de uma forma geral. Esse tipo de direção, assim, de entender que são alunos diferentes, que têm dinâmicas diferentes, e precisam ser respeitados em seus limites, dinâmicas e etc. Sim. Porque o problema não é cognitivo, não é a capacidade de aprender, a capacidade, enfim... Mas da dinâmica... Alguns até tem, mas... Mas um dos problemas maiores é essa dinâmica diferente dos demais. Eu falo de aceitação, mas no sentido de a escola aceitar que precisa ter uma rotina diferente. Sim. E respeitar esses limites, né? Sim. E lidar com eles, né? Agora, assim, eu acho que é muito legal a gente falar. Como eu falei, assim, a linha é muito tênue. Então... Eu falei, eu sempre fui rígida, né? Sim. E eu continuo com regras. Eu tenho uma passagem que eu lembro que aconteceu, e isso eu sempre uso para exemplificar. Lá em casa sempre teve a regra de pediu alguma coisa para comer, você tem que comer. Não pode deixar. Então, se não comer, vai ficar de castigo, vai ter alguma punição ali, enfim. Tem uma consequência. Uma consequência. E aí, assim, nós estávamos no sítio do meu primo e a Apolo pediu para tomar um chocolate quente. A minha mãe foi pro fogão, fez esse chocolate quente e tal. E botou para ele. Quando botou pro menino, deu a caneca para ele. Quando ele pegou e ele olhou, ele começou a tremer. E já foi ficando nervoso. E ele já vai ficando, né? Você já vê que a criança tá alterando. E ele falou, não quero. Eu falei, peraí. Aí tirei da mão dele e falei, olha aqui pra mim. Aí é o que eu falo a diferença. A Aline de antes ia botar ele sentado. Ia falar, você vai tomar. Você vai tomar. Né? Eu vou pegar o chinelo, vou contar 1, 2, 3, você vai tomar essa caneca todinha. E o que ia acontecer? Ele não ia tomar. Não.
Ia desregular. Ia começar, né, o caos dentro, porque era assim que a gente vivia. Era no caos. E aí eu olhei, o que é uma grande dificuldade também, porque eles não conseguem, muitas vezes, expressar. E falar o que está acontecendo. E aí desregula porque não consegue expressar aquilo que está sentindo. Até hoje, hoje eu já conheço muito bem. Eu já consigo olhar e entender o que está fazendo ele, né, aquele incômodo. Mas a maioria das vezes ele não fala. Então, ele pegou, eu olhei para aquilo ali, olhei para a caneca, olhei pro chocolate quente, falei, meu Deus. E aí, quando eu olhei para a caneca, quente? Não. Ela tinha, sabe aquelas canecas de Ágata? Que é umas coisas antigas? E ela tava descascada. Entendi. No detalhe, né? Aquilo pra ele... No detalhe. Tá fora do Aí do quando padrão, eu olhei e vi... Não tá conforme. Exatamente. E assim, descascado. Ele tem muito nervoso. Então, ele... Geralmente, se a mesa estiver suja, ele não senta. Entendeu? Já cansei de restaurante, ele falar que não vai sentar. Falei, tá bom, meu filho, você vai comer em pé? Vou, mãe. Eu sabia que ele tava bem. E eu deixava ele comer em pé. Entendeu? Legal. E aí, nesse entendimento, né? Nesse dia do chocolate, aí eu falei, aí quando eu olhei, eu sentei com ele, eu olhei e falei assim, olha aqui, pra mamãe, né? Não vai olhar muito, mas olha aqui, se a mamãe tirar dessa caneca e botar num copo, você vai tomar? Aí ele balançou a cabeça. Eu falei, ok, tudo bem. Aí eu fui, tirei, botei e ele tomou o chocolate. Então... Isso é libertador. Isso é libertador. Isso é libertador. Porque isso é libertador num nível... vou fazer uma comparação aqui completamente fora de contexto, mas é bem humano, assim, de uma forma geral. Às vezes as pessoas têm dificuldade de lidarem umas com as outras. Pessoas teoricamente, não sei o nome que dá, típica, normal, não sei. Típica. Pessoas por conta de temperamento. Uma não consegue lidar com a outra porque o temperamento é diferente. Então, se eu fosse dar um exemplo, assim, no sentido de ele tem um temperamento um pouco mais acentuado, mas às vezes eu tenho dificuldade de lidar com o temperamento do Eric, que é agitado, que é... Que isso, tão tranquilo. Isso acontece às vezes dentro de casa, entre casais, porque o casal não se entende porque um é mais esquentadinho, o outro é mais assim. E às vezes é o que você falou, né? Mas quando você entende o outro, fala assim, não, cara, eu sei que o outro reage. E aí você fala assim, então eu tava brincando com a minha esposa outro dia, brincando não, porque na hora era sério, né? E aí ela tava falando essa coisa de ser nervosa, e ela tá grávida, e essa coisa toda. E ela falou assim, amor, mas você é tão calma, outro dia eu fiz questão de deixar mais nervoso, você não reage. Eu falei assim, você não brinca com isso não, porque na hora a vontade que era pra cima de você. Mas você para, olha pra parede, não vale a pena, não vale a pena. Mas você aprende a lidar com aquilo. Você sabe que aquilo não é sério, que aquilo vai passar, que aquilo é uma reação. E é parecido com isso, né? Quando você... É libertador isso, é parecido nesse sentido, né? É libertador porque você sabe lidar com aquilo. E isso vale, cara, às vezes pro trabalho. Você tá no trabalho, você não sabe lidar com o teu chefe. Tu acha que ele tá pegando no teu pé, tu acha que é isso, tu acha aquilo. Mas não, muitas das vezes eu me aprisiono num cenário que eu não sei lidar e vivo naquela prisão. Né? E aí, agora pra mim faz sentido o que você falou, de ser libertador, de entender que ele tem o jeito dele, a forma dele, enfim. E que assim, pode ser difícil lidar, ok. Mas o que é difícil? Difícil é o que você não sabe, né? Tudo que você não sabe é difícil na vida. Mas no momento que você aprende, você lida com aquilo, e ok. Né? Com a diferença. Não é fácil. E não é fácil. Pra mim, ceder. É verdade, olha isso. Entendeu? É verdade. Nesse nível, é por isso que eu falo assim de ser libertador. Caramba, porque, como eu falei, a regra ainda existe. Ela existe. E ele precisa cumprir. Sim. Sendo ele autista ou não, ele precisa cumprir. Verdade. E ele sabe disso. Ele sabe que nós temos... Tanto é que quando eu já falo, e a gente vem criando, né, regras desde muito novo, e quando eu falo, olha, você está de castigo. Tá bom, mãe. E às vezes eu esqueço. E pra eles é tudo muito preto e branco. É isso aí. Eu falo, filho, você... Não, mãe, eu tô de castigo. E não adianta você querer tirar do castigo, não. Porque se você... Tá de castigo. Tá de castigo. E ele mesmo ia lembrar. Porque se eu esqueço, ele lembra. Ele lembra que ele tá de castigo e é aquilo ali. Porque, assim, ele é muito justo, muito correto. Muito correto. E não adianta você falar, tá? O brinquedo vai pra brincar, vai até
10 anos. Aí, já aconteceu de a gente estar no lugar e falar assim, você... não tem problema não, hoje não tem ninguém, pode ir, você tem 11. Não vou. Não vou. Caramba, que não legal. Vou. Porque ele não vai quebrar aquela regra. Ele mesmo não vai infringir. Não vai. Porque regra é regra. Regra. Seja onde for, é regra. Exatamente. Regra é regra. Então, assim, essa rigidez também, ela é difícil. Sim, na verdade o que você falou pra mim foi... Porque ele não quebra. Foi impactante porque essa coisa do, por exemplo, a regra é não vai pedir comida e deixar. Uhum. Só que aí você entrou no ponto de, tipo, não é quebrar a regra, é como você vai completar essa tarefa, né? Uhum. O lance do copo que você falou, da xícara que tava num outro momento, ou né, no cotidiano, talvez você vai engolir esse negócio do jeito que tá. Uhum. Mas quando você entende, ou então você vai sentar na mesa pra comer, mas a mesa tá... Não, vai sentar e comer. Mas quando você entende que não é sobre descumprir a regra, mas como cumpri-la, porque ele não vai deixar de cumprir a regra. Não. Uhum. E aí vem o teu entendimento, né? Você tem que entender. Uau! E isso é desafiador para nós seres humanos, meros seres humanos mortais. Vou te fazer uma pergunta, mas antes... Boa! É o momento que a gente criou aqui um momento semente com sabedoria. É verdade. É um momento que um dos nossos apoiadores vai te contar uma história, vai te dar uma dica, um insight. Vai plantar na sua vida. Vai plantar na sua vida, porque a gente acredita que toda boa semente contribui na sua caminhada. Então aí, ouve essa dica aí. Fala aí, pessoal, beleza? Sou o Eric Daldegan, fundador e CEO da Item Plant Odontologia Moderna. E hoje eu tô aqui para falar sobre os 5 benefícios do sorriso. Você sabia? Então fica aí e acompanha até o final. E o primeiro benefício é, a pessoa que sorri mais, ela aparenta ser mais sociável, ser uma pessoa mais carismática. Óbvio, né? Segundo benefício, a pessoa que sorri mais, ela aparenta ser uma pessoa mais positiva, uma pessoa mais empática, ela transmite mais paz, mais positividade. Terceiro benefício, a pessoa que sorri mais, ela quebra ataques. Ué, Eric, mas como assim? Toda vez que alguém vem pra cima de você falando e xingando, ou gesticulando, ou te chamando a atenção, e você dá aquele sorriso, a pessoa ela para e fala assim, opa, tem alguma coisa, o que ele sabe que eu não sei? Então o terceiro benefício é quebrar os ataques. O quarto benefício é o que as mulheres mais gostam, porque a pessoa que sorri mais, ela aparenta ser mais jovem, ou seja, ter uma idade menor do que ela realmente tem. E o quinto benefício é, as pessoas que sorriem mais, elas aparentam ser mais ricas. É isso mesmo, isso foi um estudo feito com garçonetes lá nos Estados Unidos. Aquelas que sorriam mais atendendo, elas ganhavam melhores gorjetas. Então, na dúvida, sorria mais para ter todos esses benefícios. E se tiver alguma dúvida sobre odontologia, sobre sorriso, procura a gente que a gente vai estar pronto para te atender. Um abraço! E aí, gostou dessa semente de sabedoria? Espero que essa semente tenha encontrado um solo fértil no teu coração e na tua mente. Viu? E se você gostou e curtiu, compartilha com teus amigos, eu tenho certeza que essa semente, esse episódio vai contribuir com a vida de alguém. Amém? Show. É isso aí, vambora. Vamos continuar aqui. Em algum momento, né, nessa caminhada, né, desse assunto que é bem esclarecedor para muitos que estão ouvindo, você se sentiu culpada ou cansada emocionalmente ou espiritualmente ao longo desse processo, ou ainda se sente incomodada com algumas coisas? São várias perguntas numa só, né? Uhum. Percebeu, né? Cansada. Culpada. A culpa, eu não sou uma pessoa que sinto muita culpa, assim, nesses aspectos, mas sim, no momento em que eu recebi o diagnóstico, por exemplo, eu senti muita culpa, justamente porque eu não cedia. Caramba! Né? Então eu não cedia. Foi uma época por não entender que ele estava vivendo aquilo. Exatamente. Caramba. Porque eu fazia questão, né? Eu não conseguia. Acho que a mesma rigidez que ele tinha, eu também tinha. Com relação a ter que cumprir as minhas regras
Né? E nenhum dos dois entendia o lado do outro. Exatamente. Parecia, o pessoal brincava, até o Ivan brincava comigo e falou assim, nossa, essa casa parece um quartel-general. E de fato as crianças tinham hora para acordar, para tomar café, para almoçar. Eles tinham hora. Então era tudo ali certinho. Regradinho. Né? Tudo muito regrado. Porque eu trabalhava. E eu tinha que... Então eu tinha os horários, né? Tinha os horários e tinha pessoas, não tinha Fatinho, ficava com ele. E depois com a Maia. Então aquilo ali precisava ser funcional para as pessoas que estavam comigo. Então eu precisava criar rotinas, criar aquilo tudo. E quando eu tive esse diagnóstico, eu falei assim, nossa... Pesou, eu levava, né? Muitas vezes eu levava meu filho, isso aí, a culpa veio. A exaustão, né? As grandes crises que ele já teve, e o que acontecia muito nas escolas era isso, porque levava a criança, você leva ele ao extremo, até o de fato, né? Ele... E aí... De socorro, né? E aí é importante também, acho que a gente falar, como eu falei, assim, que é um processo solitário. Eu sei de muitas realidades, né? Hoje, graças a Deus mesmo, literalmente, a gente fala a questão do propósito. O propósito, ele não é só sobre a escola, sobre eles, é sobre família, sobre resgate. Nesse meio tempo a gente vivia num lar completamente disfuncional, completamente caótico, né? E uma criança assim, né? No meio... Que estabeleceu toda no meio, na verdade, assim, no meio de todo esse contexto. Então, teve uma crise, a pior crise que ele já teve, até nessa escola aí, dos maltratos, dos maus tratos. E... ainda é difícil, assim, né? Falar. Mas me ligaram e quando eu fui, eu fiquei quase 2 horas para conseguir tirar ele de dentro do banheiro. E eu cheguei, meu filho estava completamente pelado, porque ele tinha arrancado a roupa. E ele estava num canto desse banheiro, assim, ajoelhado e batendo a cabeça no chão e gritando. Ele só gritava. E quando eu cheguei, eu tentava tirar ele dali de dentro e ele voltava e ele gritava e eu não sabia o que eu ia fazer. Eu liguei pro Ivan, ele estava trabalhando. Ele também não sabia o que ele ia fazer. E aí depois de umas 2 horas assim eu consegui tirá-lo, levar para casa. O Ivan chegou em casa, eu não sabia quem que eu socorria. Se era ele ou se era o Ivan. E eu lembro que isso foi, sei lá, uma sexta-feira, assim. O Ivan tomou... Foi uma sexta-feira. Domingo ia ser Dia das Mães. E o Ivan tomou remédio e ele dormiu o final de semana inteiro. Porque lidar com aquilo era muito difícil. Era muito difícil. E nessa crise, na verdade, ele não tinha ainda o diagnóstico. Foi até quando eu falei assim, não dá mais, eu preciso levar. Eu preciso encontrar. Para ajudar ele. Isso aí. E aí, equalizar isso daí. Porque era nossa vida, um casamento, né, vivendo nesse lar, aí uma criança que chorava, a Maia era extremamente agitada, né? Hoje ela também tem o laudo de TDAH, né? Ela é laudada. E aí a gente via nesse caos, né? Para uma criança assim, foi difícil para todo mundo. Só Deus, né? Mesmo. Só Deus mesmo. Deixa eu perguntar uma coisa. Nessa época, o Ivan trabalhava e você também estava trabalhando fora ou você estava mais em casa? Não, trabalhava fora. O que eu queria te perguntar com relação a isso? É uma coisa muito interessante, que vale muito expor isso aqui, porque a gente tem vários cenários de maternidade, né? Tem a mãe que trabalha fora, tem a mãe que, né? Então você tinha apoio, né? Uma rede de apoio ali, inclusive funcionários, né? Mas tem mãe que não tem,
Mas ainda assim trabalha fora, mas tem uma rede de apoio que é a família, etc. Mas eu acho que é interessante comentar o seguinte, o papel da mãe nisso, né? Independente se trabalha em fora, se está em casa, se não trabalha em lugar nenhum, mas trabalha em casa, de ter a percepção, né? De olhar para isso assim, cara, a gente precisa buscar alguma coisa, sabe? Uhum. Eu acho que isso é uma coisa interessante, porque às vezes a gente conversa assim... não que isso não seja responsabilidade do pai, ou que o pai não possa observar, a gente estava até falando isso aqui, o Eric também tem filho autista, mas de você ter a sensibilidade da mãe de olhar, cara, a gente precisa fazer alguma coisa. O que, muitas das vezes nem se sabe o que, de fato, né? Uhum. Mas de ouvir, às vezes, na escola, que você falou, né? De ouvir, falar assim, não, a gente precisa buscar ajuda. O que a gente poderia trazer, assim, dessa coisa do feminino, né, da mulher, de falar assim, cara, não... Sabe quando... De sair da posição de isso tá pesado, ou trazer a culpa pra si, mas não que isso vai tirar o peso, mas de pegar esse, entre aspas, peso ou responsabilidade e puxar, não, cara, então vamos... Por onde eu começo? Uhum. O que eu busco? Eu busco ajuda com um parceiro, eu busco ajuda com a escola, eu busco ajuda com alguém da família, eu busco ajuda com um médico, porque uma coisa que eu percebo é que, assim, sozinho é duro, né, demais, né? Sozinho é duro. Sozinho porque não é pesado pelas circunstâncias é pesado, né, gente? Mas por onde começar, assim? Qual caminho trilhar, né? Porque eu acho que é importante, né, essa busca, né? É pedir ajuda pra todo mundo. Eu acho que... É pra todo mundo que você puder. Eu acho que o pedir ajuda é uma... Eu acho que é a referência, né? Com quem eu posso contar, né? E não tentar carregar sozinho também, né? Sim. Sim, não dá pra achar que a gente vai dar conta de tudo, porque não vai. Vai sobrecarregar. E aí, eu sei que talvez tenham, como eu falei, né? São nuances, espectros, a gente tem níveis em que a gente, de fato, não pode falar em... dessa criança entender, Sim. compreender muita coisa, porque aí, né, tem níveis em que há um déficit intelectual, mas eu continuo, né, eu sempre tive isso muito dentro da minha cabeça, essa questão dessa criação, e como eu falei, mesmo não tendo... mesmo não sabendo, mas as regras sempre existiram. E eu sempre falei isso muito para as minhas amigas, assim, gente, a gente precisa criar essas crianças, porque se amanhã a gente não estiver aqui, eu não quero que meu filho seja maltratado. Porque se alguém tiver que pegar, né, um chinelo, se eu tiver que contar 1, 2, 3, se eu tiver que buscar de castigos, que seja eu. E não alguém lá fora. Então, por mais que seja difícil, e é muito trabalhoso, porque por muitas vezes você precisa falar 10, 20, 30 vezes. E pode perguntar, assim, numa época em que eu estava ensinando ele a dormir sozinho. Caramba. Eu entrava no quarto 10, 15, 20 vezes. E até conseguir que aquilo, né, que ele se acostumasse. Virasse um padrão para ele. Virasse um padrão. Então, assim, justamente porque eu botava muito na minha cabeça. Chegava a ser de fato neurótico, né? Tipo assim, eu não posso fazer com que meu filho, né, dependa de mim, eu não posso fazer com que... Então, eu sempre tive, e confesso que até hoje eu ainda, né, tento, eu vou ser dura aqui para que eles, né, não precisem passar por nada. Mas isso é uma reflexão interessantíssima. Entendeu? E é isso. Então, assim, se você chegar hoje e falar pra mim, olha, eu posso levar o meu filho pra sua casa? Não sei, pode. Porque eu sei os filhos que eu criei. Eu sei que eles não vão fazer nada, assim, ou se fizerem, né, alguma peraltice de criança e tal, na hora que você falar, eles não vão te desobedecer. Entendeu? Eles vão obedecer. Então, eles não vão
fazer uma criação, né? E algo do tipo. Então, isso é importante. Como eu falei, eu sei que tem crianças que você talvez não consiga atingir isso. Mas, em sua maioria, eles conseguem. É um treinamento. É um treinamento. Eu outro dia vi uma psicopedagoga em que ela fala, e até sobre essa questão da escola, fala assim, como é que você quer... e se fala muito de terapia ABA, né? Uhum. Então, como é que você quer que essa criança fique dentro de sala, por exemplo? Que você treine ele para ficar dentro de sala, se em casa você não treina ele. Uhum. Né? Se você não treina ele para ficar sentado. Né? A escola é uma extensão da casa. Entendeu? Ficar sentado à mesa, né? Fazer uma refeição à mesa. Então, se você não treina isso, como é que você quer que faça isso dentro da escola? E aí você imagina uma escola com 20 alunos, né? Como é que você pega e faz isso? Então, assim, mãe, pai, né? Tenham isso. Eu sei, não é fácil. Ninguém está falando aqui que é fácil. Mas tem que criar uma rotina ali. Mas a gente precisa criar isso. E a escola ser uma extensão da casa. Não, né, você querer que a escola faça tudo e você em casa não está dando o exemplo. Exatamente. Não só a escola. E isso quem vai ganhar é a criança. É isso, sabe? Essa criança ela vai ganhar no futuro. Sim. Ela vai estar ali ganhando. E você também. É isso que eu ia falar. Na verdade, você a família também ganha, né? Porque você não aguenta. Uma hora que assim, a gente tem muitos... É desesperador você pensar, mas são muitos casos de suicídio. Né? De mães atípicas. Porque se vêm sozinhas. Porque não aguenta esse peso. Porque, de fato, é muito, muito pesado. E às vezes vem de uma família, como você falou, né? Ela não tinha aquilo, rotina, né? Ela não tinha regramento. E aí ela passa a ter que viver num ambiente que tem. Como você falou, muitas das vezes, o que a gente mais vê são pais que colocam para a escola educar. Uhum. E aí, muitas das vezes, assim, não vou nem dizer que funciona, né? Mas supostamente funciona. Mas com um filho atípico, não vai funcionar nem a pau. Porque ele não vem em casa, ele não vai ver na escola, não é diferente. Não vai ter lógica, né? Sim. Na escola tem apoio para os pais em relação a isso? Então, nós temos a escola de pais, né? E temos, assim, uma equipe, temos uma pessoa que está... a nossa orientadora, que ela fica realmente mais à frente desses casos e é onde a gente senta e a gente conversa. Mas é uma conversa difícil. Que muitas... Porque muitas vezes, como escola, é difícil pra gente falar, porque parece que você tá... botando regras pra família, talvez? Ou apontando falhas da própria família? Exatamente. Né? E às vezes não fica aquela percepção que você tá fazendo isso pro bem da própria família, né? Inclusive por como é que se fala? Conhecimento da causa, né? Uhum. O outro olha como uma crítica à própria como família. Aconteceu contigo quando você recebeu lá, tu falou assim, calma aí. Uhum. Aqui na minha... Estão dizendo que aqui em casa ele é obediente, que ele... Uhum. É delicado, mas é necessário, né? Mas é necessário, né? É um exercício de amor absurdo. Muito. Rapaz. E vou falar uma coisa aqui que fica até como um insight, cara. De tudo que a gente tá falando, uma coisa assim que me ocorreu, não necessariamente com relação ao tema, mas com relação àquela questão do propósito. Por isso que eu te fiz aquela pergunta no começo, de se isso tudo tinha relação com o teu negócio hoje, com o propósito que você exerce hoje, inclusive com as famílias, como você falou. Uhum. Isso reforça, né, aquela coisa de que a nossa dor ou o nosso bloqueio tem um relacionamento íntimo com o nosso propósito, só que muitas das vezes a gente não entende isso, ou não enxerga isso, não vê isso de alguma forma. E enquanto a gente não enxerga isso, a gente não tem liberdade de agir, né? Não tem liberdade de se mover naquele propósito, né? Hoje não vou dizer que é mais fácil, mais fácil talvez, mas que é mais leve, mas é mais entendível, né? Hoje ela consegue se mexer dentro do propósito dela, por mais que seja trabalhoso, por mais que chegue... Eu achei fantástico quando você fala de tipo, vai continuar, você pediu o leite, vai tomar o leite, não vai jogar o leite fora.
Mas entender que o problema não era o leite, o problema não era pedir. Aí é entender que a gente vai ter que ter um olhar também sobre aquilo, né? Então, a reflexão que eu já fico aqui é para tudo, assim, nesse sentido, sabe? Principalmente, né, pela questão dos atípicos, mas é uma reflexão que tu leva até pra vida, sabe? E como a gente tava falando, assim, de mãe, né? Eu também tenho entendido, tenho tentado muito entender esse propósito, porque não é só sobre a escola, né? Como eu falei, era todo um cenário em que a gente vivia. Eu tenho certeza que se não fosse, e aí você entende, é óbvio que assim, você pensar muito raso, né? Olha, Deus mandou o Apolo vir assim, né? Ah, tá. Mas, de fato, se não fosse, né, por ele... não estaria vivendo nada disso. A gente não, né, estaria vivendo nada disso. Meu casamento não seria o que é hoje, né? Você não estaria impactando vidas aí, ajudando pessoas com o mesmo problema, vamos dizer assim. Sim. E são porque eu sempre falo, né? Deus, de fato, eis-me aqui. Eu tô aqui porque, né? Eu já falei aqui uma vez o que tudo isso, né? Que ele fez. Essa semana eu tava fazendo um exercício assim de gratidão e olhar para trás e ver toda essa, né, trajetória que nós fizemos e principalmente hoje, às vezes, quando eu falo com as crianças, ou se eles, porque eles reclamam, né, da gente estar trabalhando. Eles reclamam, você, né? Mas eu falo, filho, você não, né, não gosta, a gente não tá aqui, a nossa família não tá bem. Então hoje a gente senta e a gente toda segunda-feira, né, a gente tem discipulado, então o Ivan senta com eles, lê a Bíblia. E isso para mim realmente não tem preço. Então esse resgate, então não é só a questão do Apolo, não é só a escola, é um resgate de famílias, de uma maneira em geral, né? E para mim Deus vem falando muito também dessa questão como vocês perguntaram, de culpa, né? Eu nunca tive, como eu falei, eu sempre fui muito prática e aí, óbvio, vou viver meu luto como eu vivi, mas agora deixa eu arregaçar minhas mangas e vamos ver, vamos resolver, vamos para cima. Mas para a grande maioria não é assim, né? E muitas mulheres se perdem nesse processo, né? Então, perdem. Então, nesse momento, o que você pode dizer para a mãe agora que está vivendo isso? Né? Você passou por tudo isso e hoje você ressignificou, e você olha para trás e liga os pontos. Mas para quem está vivendo isso agora, está passando por essa dor ou essa culpa, ou se sentindo culpado ou cansado ou sozinho, o que você pode deixar de palavra e de conforto para essa mãe que está passando por isso agora? Que você passou, hoje você está contando aqui, mas caraca, o que você pode assim, dizer para essa mãe para dar um significado, um sentido? Eu queria até complementar, até trazendo assim, a gente falou muito sobre os momentos difíceis, os momentos desafiadores, momento de culpa, como estava falando aqui agora, mas você começou falando um ponto, eu queria que talvez você falasse mais e complementasse, falasse mais, talvez já até direcionando para uma mãe que está ouvindo isso, que você começou falando dos momentos bons. Você falou assim, cara, para mim, independente de tudo isso, não é só isso. Eu hoje, por estar vivendo tudo isso, vivo, por exemplo, um resgate da minha família. Vivo momentos, por exemplo, como esse, na segunda-feira a gente tem, né, o discipulado que a gente faz com eles, o Ivan faz com ele. Porque nem tudo é só, como você falou, né? O fato de... Eu percebi no seguinte, o que é prisão para você foi liberdade. Isso já foi bom demais para tua percepção. E eu sei que tem vários desses momentos, assim. Queria que você deixasse para uma mãe, o que você poderia deixar para alguém, até como esperança, assim, como, cara... E aí já não é sobre o filho, é sobre ela, né?
É sobre o que ela pode olhar e falar assim, não, cara, eu preciso olhar, deixa eu tentar olhar diferente. Não pro filho, porque o filho tá ali, é a realidade dela, mas pro cenário como um todo, né? Porque às vezes ela se sente presa de alguma forma, porque ela tá olhando só ali pra aquela situação, né? Você pode deixar pra uma mãe, pra deixar uma mensagem de esperança, assim? Primeiro que, embora seja muito clichê, mas é verdade. Você não tá sozinha. E não tá mesmo. Deus sustenta. E Ele vê. E Ele enxerga a gente. O que a gente precisa é deixar, né, Ele agir, mas que a gente também faça a nossa parte. Porque a gente também precisa fazer. E não se culpar. E sim, a gente cansa. Ninguém tá falando aqui que é fácil e que é uma mãe, né? Talvez pessoas, né, me vejam hoje e aí, né, a Aline tá à frente das escolas e dá conta das crianças e, enfim. Mulher Maravilha. Super mãe. E não é, né? Mas não é fácil, mas você precisa entender que tá tudo bem se você se sentir cansada e um dia, né? Tem dias que sim, que eu falo, meu Deus, eu preciso ficar... Eu adoro... Dormir 2 dias. Na verdade, eu adoro dirigir e escutar música. Então tem dia que às vezes eu vou fazer alguma coisa e levo as crianças na escola e volto ouvindo a música alta e cantando. Aquele ali é o meu momento, né? O momento em que eu tô ali. Ou, às vezes, né? Como ontem mesmo, o Ivan falou, não, vou na praia. Eu falei, tá bom, amor, eu não quero ir hoje, não. E eu quis ficar um pouco em casa. E também tá tudo bem, porque a mãe, ela tem essa necessidade. Não, essa culpa de se sentir culpada. Por não estar presente, talvez. Porque ela quer ficar um momento sozinha. Caramba! Né? Ela precisa ficar um momento sozinha. Ela precisa, de repente, um dia... Sem marido, sem filho, sem ninguém. E falar assim, olha, eu vou ali fazer minha unha, fazer meu cabelo, vou fazer uma massagem, sei lá o quê, né? Mas a gente carrega isso, tipo, não posso, não tenho esse direito. Porque eu tenho, né, uma criança, 2 crianças, né, que dependem de mim, mas não é assim que funciona. Todo mundo precisa desse escape. Todo mundo precisa desse tempo. E tá tudo bem. E tá tudo bem. E faz parte desse processo. Então, o que eu acho que eu posso dizer é isso. Viva esse tempo. Viva, se você precisar, viva esse luto, né? Mas volte pra vida. Porque existe vida. Existe uma esperança, existe alguém que olha pela gente e você vai conseguir dar conta. Isso. Né? Amém. Uau. É isso, Simão. Muito bom. Se deixar, a gente vai ficar aqui mais uns 2 dias conversando. Vai deixar, vai ficando. Mas é um assunto importante, um assunto delicado, mas que tá acontecendo demais hoje, né? Não sei se você já parou para pensar isso, mas a palavra assim, autismo, autista, tá tão, né, em alta. Eu assim, cara, nunca vi tanta criança autista. Sempre existiu. Sim. Mas é porque quando aquilo que você foca expõe. Então você tá vendo, né? E tem. Antigamente não tinha tanto esclarecimento quanto tem hoje. As terapias também vieram para ajudar. Então, assim, caramba, nunca vi tanto autista. Não, mas sempre existiu. Sim. E graças a Deus, hoje nós temos profissionais capacitados que acabam ajudando, tornando a nossa vida mais leve. Graças a Deus que existem esses profissionais, existem escolas especializadas nisso, porque o que a gente quer é que nossos filhos cresçam. Sim.
fazendo aquilo de forma natural, que a gente sabe que tem um limite, né? Eu passo por isso, você também, e outras mães também, outros pais também, porque o que mais a gente quer é que nossos filhos cresçam autônomos das vidas deles. Sim. E a gente sabe que uns vão conseguir mais, outros menos, e acredito que seja uma dor minha de meu filho vai crescer e daqui a pouco eu não vou estar aqui, quem vai estar com ele? Né? Mas aí a gente se apega na fé, se apega em Deus, porque Deus vai prover. Sim. Através de uma irmã que está ali, através de outras pessoas que vão aparecer ao longo do caminho. Então isso traz um conforto. Porque de fato a gente não vai estar aqui uma hora e tudo vai dar certo. Sim. E aí, enquanto a gente estiver aqui, a gente vai dar um jeito com o nosso trabalho, com ajuda, pedir ajuda e profissionais ali para capacitá-los para que eles cresçam da melhor maneira possível. Sim. Essa é o que eu posso deixar aqui para você, mãe que está ouvindo, para você, pai que está ouvindo, enfim. Eu ia dizer, foca no treinamento. Eu gostei muito dessa pegada dessa fala, né? De ter um momento, né, que é o teu conflito com você mesmo. Não tem nada a ver com teu filho ou com quem quer que seja. É você com você mesmo, com as tuas expectativas. E chega um momento que você tem que falar assim, cara, ok, e o que eu resolvo? O que eu faço na prática? Como é que eu executo? E entender que você é treinador dos teus filhos, né? Não tem jeito. Eu vou treinar dentro do que é a capacidade dele, da especialidade dele. A gente nunca sabe como... não sei se foi você que falou, o Ivan que falou, mas acho que você falou aqui também. A gente nunca sabe o que nossos filhos vão ser como mais velhos, né? Tem alguns que têm habilidades absurdas. Então, a gente às vezes olha tanto pro limite, mas a habilidade dele também pode se desenvolver de uma forma tão absurda que você fica assim, uau. E aí você pode contribuir com aquilo. Sim. Né? Você não focou só no quanto é difícil. Treinar grandes atletas, grandes especialistas é difícil. Então, treinar filhos normalmente, né, num contexto tradicional, não é fácil. Não. Num contexto de autismo é mais complexo ainda, mas ainda assim é olhar para os filhos com carinho, amor e focar no treinamento. Vive o luto, mas foca no que eu preciso treinar essa criança para um dia ser alguém. É isso. É isso. Ó, agradecer você e, em especial, os nossos patrocinadores. Inclusive, um apoiador, um patrocinador do nosso podcast. A gente está aqui, obviamente, a gente sabe que todos temos custos e, graças a Deus, Deus envia pessoas, empresas que acreditam no canal, que acreditam no podcast. Então, esses apoiadores acabam levando e ajudando essa mensagem chega até você aí. Então, ó, queremos agradecer os nossos apoiadores, nossos patrocinadores. Olha lá. Aí, ó. Texi Soluções de Energia. Passa aí pra gente. Item Plant, tá com a gente. Tá tudo aí. Vamos lá. Laís Rodrigues, encantamento do cliente. Muito parceira nossa. Pasco Baby. Tá com a gente. Serra Mar, Sugestão Contábil, Ju. Agência de Marketing C2, parceiro nosso também. E mais quem? E ela. Legacy School. Aí, ó, Legacy School, não podia faltar. Unidade de Região Oceânica e Unidade de São Gonçalo. E se você quiser ser um apoiador nosso, entre em contato com a gente. Você que é empreendedor sabe que a mensagem precisa ser propagada e isso tem um custo. E graças a Deus nós temos esses apoiadores que estão conosco desde o início e que venham mais. E que essa mensagem chegue a mais pessoas. Como você aí. Aline, obrigado pelo teu tempo. Eu que a gente está aqui até essa hora te ouvindo. Caraca, é verdade. Você não interrompeu o Eric, ele continuava aqui perguntando. Pergunto mesmo. Mas é porque é muito bom te ouvir, de verdade. E assim, eu sinto no meu coração, no meu espírito, que não é a última vez. Não, que última vez, cara? Tem história para ouvir ainda da Aline. Tem. Eu que agradeço. Eu tava aqui, de verdade, eu ia perguntar ao vivo, eu falei, depois eu pergunto com calma. Mas eu sinto que você tem muito mais coisa pra botar pra fora, mulher, de verdade. Eu ia perguntar, depois eu perguntar pro Ivan, se ela fala lá na escola, se ela pega o microfone pra falar com aquelas mães, aquelas alunas. Porque ela tem muita coisa pra falar. Deus tem muito pra transbordar. Às vezes. Através da tua vida. Deus tá me tratando. Amém. Sobre isso. Olha aí, ó. A semente foi plantada. Amém, lindo. Obrigado, viu? É isso. Obrigada, eu que agradeço mais uma vez pelo convite. E até o próximo episódio. Ó, se você gostou, não deixe de compartilhar essa mensagem. Curta a gente aí, ativa o sininho para receber as notificações. Toda semana sai um novo episódio. E nós estamos finalizando o mês de maio.
pai, o mês das mães, o Maternidade com Propósito, com a Aline. Então, se você não viu os outros episódios, busca aí no feed aí que você vai ver. E siga a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok. Todo dia sai um corte novo daquele episódio da semana. Então, mais uma vez, Aline, obrigado. Obrigado, Ivan, que tá nos bastidores aí. Só apreciando. Então, ó, fique com Deus e até o próximo episódio, até a próxima semana, até o próximo propósito, até a próxima série. Valeu. Beleza? Valeu.